Olá pessoal, eu sou o Enéas Aurélia, aquarista e amante dos peixes ornamentais, e hoje nós vamos dar início às nossas videoaulas sobre temas interessantes ao aquarismo e a todos os criadores de peixes ornamentais, plantas. E o primeiro tema de hoje que nós vamos estar abordando é filtragem e filtros e a sua importância no aquarismo. Esperamos que vocês gostem e um grande abraço. Olá pessoal, conforme nós havíamos conversado, conforme nós levantamos o nosso grupo, nós vamos estar gravando um vídeo educativo de uma forma bem simples, de uma forma bem fácil de entender, explicando sobre o assunto que foi discutido esse final de semana, sobre filtragem, sistemas de filtragem e sobre alguns parâmetros importantes, sobre tipos de mídia, sobre quais sistemas de filtragem é mais importante, qual se torna com melhor custo-benefício, qual tem uma melhor aplicabilidade no aquário. E vamos começar então pelo seguinte: quando nós montamos um aquário, quando se escolhe um determinado aquário, quando você propõe montar um aquário, a ideia é primeiro o quê? Repetir e replicar o que existe no ambiente, ou seja, a questão de qualidade de água, a questão de sanidade do peixe e também de conforto do peixe e dos animais que vão estar ali dentro daquele aquário. E o grande problema quando a gente começa a confinar, quando a gente escolhe um aquário que seja de 100, 150, 200 litros, é que você tem um volume de água confinado, você tem um volume de água em um determinado lugar e ocorre diferente da natureza, porque na natureza a gente tem essa água a todo tempo se renovando, essa água trocando e já tem um ambiente grande e é equilíbrio. E quando você confina os peixes num aquário, confina os peixes ou outros animais aquáticos em um tanque, nós temos o grande detalhe de todos os dejetos, restos de rações, restos de fezes, algum peixe morto que porventura não foi encontrado e qualquer outra substância orgânica que venha se decompor nesse aquário, ela causa alguns problemas, bem como questão de odor, o famoso cheiro de peixe no aquário, a questão de mudança da cor da água, que antes era cristalina, ou antes que ela pode ser uma cor de chá, ou é uma água clara de se ver, ela começa a mudar, ela pode ficar uma água leitosa, ela vai ficando uma água esverdeada, fica uma água fora dos padrões aceitados para você ver o aquário, para que você possa apreciar o seu peixe. E por último, é o grande problema, que são as toxinas e os compostos que vão se liberando dessa matéria orgânica em decomposição e que começam a intoxicar o peixe. Dentre esses compostos que podem se liberando, tem-se importância principalmente o grande vilão dos aquários, que é chamado a amônia. A amônia ela provém de decomposição de qualquer substância orgânica. Toda substância orgânica, seja resto de ração, resto de fezes, resto de peixes, resto de plantas, quando se decompõe, ele tem nitrogênio na sua composição. E esse nitrogênio ele decompõe o primeiro composto dessa decomposição, é a amônia. E o grande problema dessa amônia é que ela é altamente tóxica aos peixes. Então, para que não venha a matar os peixes, para que não venha prejudicar a saúde dos peixes, essa amônia tem que ser decomposta. Por isso ela é decomposta, a gente vai falar logo à frente, em nitrito, em nitrato, no ciclo do nitrogênio. Então, quando uma pessoa alguém propõe a ter um aquário, você pode optar por algumas coisas. Ou fazer uma troca periódica, seja ela diária, seja ela cada dia de água, para que você não tenha aumento desses níveis de toxina e desses mau cheiros, dessas coisas desagradáveis no aquário, é o que muitos criadores usam em seus tanques, fazem uma troca periódica diária ou a cada 2 dias e usam apenas o sistema de aeração. Mas normalmente o que se vê, cada criador, cada aquarista opta por um tipo de filtro para que possa estar tratando. Então é aí que vem as filtragens. O pessoal pergunta, fala assim, o que é mídia então? Primeiro, mídia é qualquer objeto ou qualquer substância que você use ou vá usar como metodologia, como forma de ajudar na filtragem. Então quando fala assim, as mídias filtrantes, elas podem ser de vários tipos ou vários estágios, seja ela física. O que é a mídia física? A mídia física, eu vou pegar um exemplo para vocês de uma mídia física. É toda aquela mídia que pode fazer a retenção
de sujeiras, nutrientes grandes e macros que ainda não estão totalmente dissolvidos na água. Então ela vai segurar para que esses nutrientes, esses dejetos, esses restos de folha, comidas, fezes, elas não fiquem dispersas no aquário e causam uma aparência desagradável. Então nós temos um exemplo de mídia física. Aqui é uma lã acrílica ou perla, como alguns conhecem, ela é usada para filtragem em filtros de bactéria, em SAMP, em vários tipos de filtro, até mesmo os hang-ons usam esta mídia. E um outro exemplo de mídia nós temos aqui, eu vou abrir esse filtro aqui para mostrar para vocês. Está aqui dentro. É uma esponja. Essa esponja ela atua como uma mídia física, e mais à frente nós vamos estar observando que ela pode também, ela tem a sua função biológica também. Então ela pode atuar como uma mídia de contenção. Então tudo aquilo, seja lã, seja esponja, que é utilizada, seja as próprias placas, a gente compra placa de refil, por exemplo, essa placa aqui com uma lã, que serve como retenção de sujeira, ela é uma mídia física, ela é um estágio de filtração físico, que vai reter as sujeiras maiores, as partículas maiores, e vai impedir essas partículas de ficarem dispersas no aquário, estragando o visual e poluindo o ambiente do aquário. Legal, pessoal? Bom, depois que a gente fala de mídia física, deixa eu deixar esse filtro aqui. Agora mesmo nós vamos estar dando uma rápida explanada também sobre os tipos de filtragem, os tipos de filtro. O segundo tipo, o segundo estágio de filtragem é conhecido como estágio de filtragem química. O que é a filtragem química? A filtragem química ela é um tipo de filtragem que você usa compostos que têm propriedades químicas que atraem substâncias, toxinas e outros nutrientes dissolvidos na água do aquário, e eles vão reter esse composto em seu interior. Exemplo mais comum que nós temos aqui é o carvão ativo. Então nós temos aqui um exemplo de carvão ativo. Esse passagem suja bastante a mão. E grânulos bem fortes, grânulos mais gordinhos. E eu particularmente, quando a gente fala de carvão ativo, eu gosto de escolher esse tipo de carvão ativo que tem grânulos mais gordos, grânulos mais espessos, que ele tem uma capacidade maior de absorção. E não tem grânulos tão grandes também, para que você tenha superfície de contato em toda superfície do carvão ativo. Esse carvão ativo ou qualquer mídia química, ele vai atuar da seguinte forma: ele vai ter capacidade de reter em seu conteúdo, ele vai reter todos os nutrientes, seja ele nutrientes úteis em criação de plantas, seja ele toxina, ele vai reter todo esse nutriente, toda toxina, dando uma filtragem mais afino e um pouco mais rigorosa do que a filtragem física. Aqui nós temos esses modelos aqui de filtro hang-on, que também tem carvão ativo em seu interior. Pode dar uma olhada aqui. Legal, já vem junto, já vem uma filtragem física e química junto. Nós temos outros modelos de filtragem química, que também tem uma aplicação muito boa. Esse modelo aqui é um modelo que eu gosto bastante, vocês podem estar olhando, esse aqui é conhecido como a zeolita. A zeolita é uma filtragem química, é um tipo de filtragem química que ela tem grande afinidade por amônia e compostos nitrogenados. Então a zeolita ela tem essa capacidade de ser um removedor de amônia. Ela atua como filtro químico, mais para amônia. E temos também outro filtro químico, outro exemplo, que é essas placas removedoras aqui. Muito utilizado em aquário jumbo e também aquário marinho utiliza bastante essas placas removedoras. Essas placas removedoras elas têm poder de remover compostos nitrogenados, entre eles amônia e nitrato. E ainda tem um grande poder de remover fosfatos. Então pode ver na plaquinha dupla, um lado remove compostos nitrogenados e essa outra partícula aqui remove a parte de fosfatos. Essa placa ela tem uma grande utilidade, ela pode ser muito útil em alguns filtros hang-ons, porque os aquaristas que às vezes compram, existem vários modelos desses filtros hang-ons e às vezes não se acha o refil como esse aqui. Esse é o modelo mais comum no mercado, é fácil achar esse refil, mas nem todos os filtros tipo hang-on não acham modelo, ele tem que ficar fazendo algumas adaptações. E essa placa é muito útil para isso. Você pega uma placa dessa e corta, e você vai ter uma alta filtragem física, porque ela vai reter as partículas, e junto com a filtragem física tem também a filtragem química. Um outro exemplo de filtragem química que nós temos aqui é o purigem. Eu peguei até um purigem para mostrar para vocês usado aqui.
Esse aqui é um polímero sintético feito por uma empresa americana, de muito boa aplicação. Esse aqui é Purigen, existem outros no mercado. Existe um brasileiro chamado M-Puri, que também é similar a esse aqui, tem um alto poder de filtragem. E esse Purigen ele é um produto muito interessante para os aquaristas, primeiro porque ele não tem, ele tem um pouco mais de limite de uso que as outras mídias químicas. Carvão ativo, o zeolito e essas placas de filtragem, após 2 até no máximo 4 meses, ela satura, perde a capacidade de filtragem e dessa forma você tem que substituir, ou seja, tem que gastar tudo de novo. O Purigen ele é regenerável. Ele, após ele estar saturado, nós temos um Purigen saturado, ele é bem branco, aqui ele está bem marrom. Ele sofre uma regeneração, ele tem o poder de se regenerar, você coloca na água sanitária, até nós preparamos a solução, vamos mostrar esse poder regenerativo do Purigen, e ele pode ser usado por algumas pessoas, recomendam usar 8 até 10 vezes, sem a perda de capacidade dele, com a mesma capacidade, ou seja, você às vezes gasta um pouco mais porque ele é um pouco mais caro, mas você tem uma vida útil dele muito maior, então ele é altamente interessante. E o segundo fato que ele é muito interessante é que o Purigen ele chega a ser 40 vezes mais eficiente que outras mídias químicas, atuando até mesmo no controle de algas. Isso não foi achado na literatura, isso eu comprovei nos meus tanques, nos meus aquários. E um tanque estava com alta quantidade de alga, eu coloquei um Purigen, não fiz nenhum controle adicional e ele conseguiu reter os nutrientes, as algas desapareceram e eu mantenho um tanque desse cristalino somente com Purigen, sem outro tipo de mídia própria para alga. E essa capacidade é tão grande e ele não retém os nutrientes das plantas. Então ele tem essa capacidade. Então muitos aquaristas que possuem planta usam o Purigen como forma de fazer uma filtragem química sem ter o prejuízo dessa questão de plantas. Então vamos estar usando aqui, eu preparei uma solução aqui para vocês verem. É uma solução de água sanitária, um de água sanitária e um de água. A gente vai estar colocando o Purigen aqui, eu vou estar fazendo uma mistura nele. E daqui para o final do nosso vídeo, da nossa videoaula, a gente vai estar olhando a regeneração. Geralmente o pessoal recomenda o prazo de 24 horas, mas vocês vão ver que no prazo aí de alguns minutos já dá uma grande diferença nessa questão da filtragem. Então já pus aqui, vamos deixar aqui no canto aqui e vamos continuar. Então nós falamos da filtragem física, que é aquela que retém as substâncias, os macro dejetos. Falamos da filtragem química, que retém todos os nutrientes dispersos na água. E também vamos falar agora da filtragem sobre esterilização. Vou deixar a filtragem biológica por último, pela questão que eu considero a importância dessa filtragem biológica. Nós temos aqui um exemplo de um filtro UV de 3 watts, eu vou abrir para vocês aqui. Ele é um filtro UV bem simples, bem prático aqui. Esse filtro UV tem uma tela por onde entra água. Aqui tem um cristal, aqui um acrílico que você vê a luz acesa, e por aqui você pode colocar uma bomba submersa, pode ligar até mesmo na entrada do seu canister. Então esse filtro UV é um filtro muito prático, existem vários modelos. Em que consiste o filtro UV? A filtragem por esterilização ou o filtro UV, ou até mesmo o ozônio também trabalha com esse mesmo parâmetro de filtragem, ele esteriliza e mata todo tipo de ser vivo que possa estar presente na água no momento da passagem. Então nós temos aqui um cristal, nós temos a lâmpada e por fora tem um cristal que trabalha. Essa aqui é uma lâmpada de 3 watts, recomendada para aquários de até 90, 100 litros. Então ele tem o poder de esterilizar toda a água, ou seja, tudo que estiver disperso na água, seja algas, seja micro-organismos, seja algum patógeno, seja qualquer micro-organismo que esteja presente na água, quando ele passar por esse filtro ele vai ser inativado. Então você conta com as bactérias e a biologia apenas do seu filtro, apenas das suas mídias biológicas, porque a sua água vai ter uma água estéril. Existem pessoas que gostam, existem pessoas que não gostam. Porque a vantagem é que ele trata algas, que ele mantém o aquário livre de patógenos, mata qualquer patógeno que tiver dissolvido na água, disperso na água, então seja um fungo, seja uma bactéria, seja um parasita. Por exemplo, o íctio. O íctio é um parasita que tem ciclo de vida parasitária e outra parte da vida dele ele tem ciclo de vida livre. E no ciclo de vida livre, todos os íctios que vierem passar, todo parasita de íctio que vier passar nesse filtro vai estar morrendo, então você vai ter uma água limpa. Porém, tem uma outra linha de aquaristas
que criticam esse filtro porque você cria um ambiente muito estéril, seu peixe perde a resistência. Caso venha depois algum peixe contaminado, caso venha algum ambiente diferente daquele, o peixe está muito mais vulnerável porque ele não tem imunidade, ele não tem esse convívio com a questão desses micro-organismos. Então tem essas duas linhas, mais uso geral, principalmente para o controle de algas, para o controle de algas. Esse é um filtro fantástico, um filtro que dá muitos resultados e resolve o problema. Eu particularmente uso no meu aquário, além de realizar o controle de algas, ele consegue dar um efeito cristal à questão da água. Beleza, então vamos entrar agora na questão do filtro biológico. Beleza, então agora nós aprendemos sobre os três tipos de filtragem: filtragem física, filtragem química, a filtragem por esterilização e vamos falar agora da filtragem biológica. Lembrando que essa filtragem por esterilização, muitas pessoas não consideram que ela é considerada como uma filtragem à parte, que pode ou não ser usada, tendo as filtragens físicas, química e biológica como os tipos padrões de filtragem ou o tipo básico que todo filtro deve ter para um bom equilíbrio e uma adequação nos aquários. A filtragem biológica, o que é a filtragem biológica? Lembra que a gente lá no começo falou sobre a questão do ciclo do nitrogênio? Então todo composto orgânico que se decompõe no aquário converte-se em amônia na decomposição. Essa amônia ela é convertida em nitrito e o nitrito é convertido em nitrato. Então essa amônia dispersa na água, essa amônia solta na água, ela é altamente tóxica aos peixes, aos seres vivos. Essa amônia, o primeiro estágio de decomposição dela é chamado nitrito. Essa decomposição é feita por umas bactérias chamadas bactérias nitrificantes, especificamente as bactérias do gênero Nitrosomas. Então as bactérias do gênero Nitrosomas, elas fazem a decomposição da amônia em nitrito, tornando essa amônia menos tóxica. Esse nitrito é menos tóxico, mas ele ainda tem alto poder de toxicidade, principalmente para neons. O neon ele é um peixe que sente muito com o nitrito, até mesmo mais que a amônia. Às vezes a gente acha que o neon é sensível à amônia, mas o que ele é mais sensível é o nitrito, ou seja, o primeiro composto da amônia. Esse composto disperso na água também é tóxico aos peixes, provoca queda de imunidade, ele entra nas brânquias dos peixes e provoca uma certa falta de ar, uma fadiga, os peixes têm a tendência de ficar próximo da superfície e causa mortalidade em concentrações maiores. Esse nitrito ele é convertido em nitrato por outras bactérias nitrificantes também, porém essas do gênero Nitrobacter. Então essas bactérias convertem, completam o ciclo, trazendo a amônia de nitrito e o nitrito para nitrato. Esse nitrato é bem menos tóxico, o poder de toxicidade dele é bem reduzido, somente em quantidades altas, e ele também pode ser utilizado em aquários com plantas naturais, aquários plantados ou aquários ou tanques que tenha plantas que sejam flutuantes, elas usam esse nitrato como fonte de nitrogênio e pode estar utilizando. Esse nitrato, o que ele ocorre? Ele vai mudando um pouco a característica do aquário, ele vai causando uma coloração meio amarela da água do aquário também, e para isso que é feita as TPAs de tempo em tempo, sejam semanalmente, sejam quinzenalmente, para se remover o nitrato, o excesso do nitrato, o composto final do ciclo do nitrogênio. Então, para que essa amônia possa chegar ao estágio final desejado, ao nitrato, nós precisamos ter essas bactérias nitrificantes muito bem estabilizadas. Nós precisamos ter essa flora bacteriana, como se determina esse conjunto de bactérias, essas bactérias, milhões de bactérias que nós temos ali, é determinado flora bacteriana. Então essa flora bacteriana, algumas pessoas chamam também de fauna, mas essa flora bacteriana ela dá o equilíbrio e que causa a decomposição desses produtos. E para isso eu preciso ter meios que essas bactérias se fixem. Porque se ela ficar dispersa na água, qualquer oscilação, qualquer mudança na qualidade da água, ou seja uma TPA, ou seja uma temperatura, ou seja um pH, ou seja algum outro micro-organismo que venha estar afetando a água, você tem problema nessa flora bacteriana, ela morre. Então você tem que ter um reator, você tem que ter um local onde essas bactérias estão fixas, estão concentradas e a água vai passar ali e essas bactérias vão fazer o tratamento dessa água. Para isso a gente chama filtro de bactérias, ou filtro com uma boa biologia,
Então nós vamos estar mostrando aqui quais são as fontes de bactérias, quais são as fontes de biologia. Bom, pessoal, para que a gente entenda como funciona a filtragem de bactéria, eu peguei uma folha aqui para explicar para vocês essa fixação da bactéria. Então vamos imaginar que a bactéria seja vários pequenos micro-organismos que vai ocupar essa superfície dessa folha. Então as bactérias têm capacidade de fixação a tudo no aquário: cascalho, vidro, arranjos, filtro, planta, enfim. E também nas mídias filtrantes. Então a mídia filtrante nada mais é do que algo que a bactéria vai fixar. Então vamos imaginar que isso aqui é uma mídia filtrante. E ela está ocupando esse espaço aqui no filtro, tá vendo? Ocupa um espaço grande. Mas vamos imaginar que eu pego ela e faço isso aqui com ela. E aqui são as bactérias. A quantidade de bactéria vai estar aqui ocupando esse espaço. Mas vamos imaginar que eu pego essa mídia, vou enrolar ela assim. As mesmas bactérias estão aqui, porém agora elas estão no espaço menor. Mas vamos pensar que eu vou enrolar um pouquinho mais. Vou pegar e fazer assim: as mesmas bactérias estão aqui, estão no espaço menor. Eu vou fazendo assim, da forma que vamos imaginar que fica microporo, micropassagens. As mesmas bactérias estão aqui, estão no espaço menor. Então as bactérias estão na superfície, tá vendo? Estão no espaço menor. Eu fiz essa ilustração para que nós possamos entender, ou seja, quanto mais poros e quanto mais superfície de adesão ter uma mídia biológica, maior vai ser a capacidade de bactérias que ela pode acomodar, ou seja, com maior capacidade de bactérias, uma melhor qualidade da água. Então existem vários tipos de mídias biológicas. O tipo mais comum que nós conhecemos é aqui a cerâmica. Nós temos aqui o modelo, uma cerâmica aqui no saquinho. Temos aqui um modelo comercial já embalado, é uma cerâmica da ISO, uma cerâmica muito usada. E essa cerâmica o que é? Ela nada mais é do que pequenos anéis totalmente porosos. É um tipo de mídia, ou seja, ela é cheia de tubinhos. Aquela superfície que nós vimos grande, ela é toda enrolada com microporos, ou seja, a água vai passar por todos esses microporos e as bactérias vão estar todas lá dentro. Vamos imaginar que uma cerâmica dessa aqui, vamos apenas fazendo uma comparação. Se você desenrolasse ela, ela seria como uma superfície de um papel. Entendeu? Mais ou menos isso aqui, para vocês terem uma ideia de proporção. Ou seja, seriam vários e vários papéis assim novelados com milhões e milhões de bactérias dissolvidas aqui. No momento que a água passa com amônia e com nitrito, esse amônio e nitrito é convertido em nitrato por essas bactérias que aqui estão. Beleza. Outro tipo de mídia biológica são as bilbols. Nós temos aqui um modelo de bilbol. Tem vários modelos de bilbols menores e maiores. Se você observar, pode ver que ela também tem os canaizinhos, que são tubinhos, vários e vários tubinhos onde as bactérias podem acomodar ao redor dela. Geralmente o bilbol é usado em filtro tipo SAMP e também em filtros de lagos, grandes filtros, porque a capacidade do bilbol de acomodação de bactéria ela é um pouco inferior, ela é reduzida em comparação às cerâmicas. Outro tipo de mídia biológica que nós já vimos como mídia física, mas ela é uma mídia, é a esponja, visto que ela tem vários canais e pode também estar acomodando. As placas dos filtros, vou deixar aqui. As placas dos filtros Hang-On também têm uma função de biologia, claro que com a potência reduzida, porque são poucos canais, mas tem uma função biológica. O próprio carvão, o próprio cascalho do aquário pode servir como uma mídia biológica. E ainda o pessoal usa argila expandida, já vi usar até em próprios filtros como o SAMP usa saco de laranja, outras mídias que podem estar ajudando a cultivo de bactérias. Hoje o que eu indico mais, assim, a mídia que eu creio que seja mais eficiente chama as cerâmicas, pela questão de capacidade de acomodação e pelos canais e por ser uma mídia própria, por ela ser feita para isso. Então nós vimos já, vou deixar a cerâmica aqui, os tipos de filtragem, então filtragem física, química, biológica e filtragem por esterilização. Vimos a importância das filtragens, vimos uma noção rápida sobre o ciclo do nitrogênio, também conhecido na literatura como o ciclo do azoto. E vamos dar uma olhadinha aqui agora no nosso Poligen. Nós vimos ele aqui um pouquinho atrás agora. Olha aqui, ó. Vou pegar aqui, é sanitária pura. Olha como ele já está bem limpo já, ó. Já está bem claro, já vem dizer pronto ao uso.
Então eu vou deixar ele mais umas 12 horas aqui para dar uma limpada boa. Ele tem alguns polímeros ainda, alguns grânulos que precisam ser limpos. E depois, quando ele estiver totalmente limpo, eu vou retornar ele ao meu filtro para que ele possa fazer uma nova filtragem, para que ele já está pronto. Lembrando que após passar esse filtro pela água sanitária, pelo tratamento de cloro, é muito importante colocar um anticloro nele. Por quê? A água sanitária é rica em cloro. Se você não coloca um anticloro, ele está totalmente carregado de cloro, e esse cloro vai para a água, vai intoxicar os peixes. E o cloro ele tem um poder tóxico que inibe a respiração, aglomera-se nas brancas e vai matando o peixe por uma certa asfixia. Legal, pessoal. Agora, após a gente revisar e entender os tipos de filtragem, eu quero fazer um teste rápido aqui para vocês, muito interessante a respeito de absorção. Então nós trabalhamos e entendemos um pouco como funciona a absorção, ou seja, quanto maior a porosidade que eu tenho de cerâmicas, tido aqui que hoje eu tenho essas cerâmicas como o melhor método de filtragem, uma filtragem mais eficiente para a questão de cultivo de biologia, eu vou propor a vocês aqui um teste de absorção. A gente vai estar usando esse corante aqui, é um produto de aquário mesmo, para que a gente possa entender. Para que o primeiro teste a gente vai colocar 6 gotas desse produto. 1, 2, 3, 6. Eu vou pegar uma cerâmica que é a marca comercial, que é essa aqui, de absorção, e essa cerâmica é uma cerâmica da Ista ou mesmo da Oceanotec, são muito similares, para ver a questão da cerâmica de quartzo glass, para ver a capacidade absortiva dela. Então, somente o que está disperso, que não foi absorvido, essa aqui ainda está nadando no meio. Para que a gente possa observar ainda o poder de absorção, vou mostrar para vocês aqui, o carregador de gota. Está bem encharcado. Esse produto ele continua sendo absorvido, então pode observar aqui o alto poder de porosidade dessas cerâmicas. Então isso é importante, escolher uma marca de confiança, escolher uma marca adequada no momento da escolha das mídias. Já se calcular um filtro biológico, seja ele o canister, seja um filtro de biologia interno, seja um SAMP, é importante que se tenha boas mídias biológicas com boa absorção para que se possa acumular mais bactérias, para que possa ter um trânsito, possa ter um fluxo de água melhor para ter um melhor resultado na conversão desse ciclo do nitrogênio. Então, as mídias, como nós lembramos, as mídias biológicas servem apenas como substrato para a fixação das bactérias. E pegando esse gancho aí, se ela serve como substrato para a fixação de bactérias, é extremamente importante que se dê ao aquário o tempo necessário para a montagem e para a proliferação dessas bactérias. Então, o maior erro de muitos aquaristas, até mesmo de aquaristas experientes, é montar o aquário e querer logo após encher o aquário de peixes. Então, é uma questão muito complicada porque o aquário novo não tem bactérias, o aquário novo não tem um equilíbrio, ou seja, com 2, 3 dias no máximo, esse aquário vai entrar em alto grau, em concentração alta de amônia e nitrito, principalmente amônia nesse primeiro estágio, e vai começar a intoxicar os peixes. O aquarista muitas vezes não sabe porque os peixes morreram e a maioria desgosta e desanima do aquário por esse pequeno momento. Então é ideal o quê? Monte o aquário, segure um pouco os ânimos, acalme um pouco o coração, deixa o aquário ciclar, deixa as bactérias dar uma estabilizada, dar uma proliferada, criar as bactérias, multiplicar as bactérias e tomar conta da água do aquário, e principalmente das mídias que foram escolhidas, e após mais ou menos um mês começar a introdução de peixes, seja aos pares, aos poucos, e coloca um peixe hoje, espera 2, 3 dias, coloca outro, e vai colocando os peixes devagar, lentamente, não coloca todos os peixes no aquário, porque um choque também, uma sobrecarga de composto orgânico pode causar um desequilíbrio, levando em consideração que você está pegando um ambiente novo, um ambiente limpo, está começando tudo do zero. Algumas dicas que ajudam a um aquário a fazer ciclagem do aquário. Nós temos aqui um exemplo de colônia de bactéria, temos vários produtos no mercado, esse é um produto da Fritz, mas existem outros também muito úteis. Isso é uma colônia de bactérias
que você pode utilizar no aquário para quê? Para que você possa inserir alguns peixes logo após a montagem. A desvantagem dessa colônia é que ela é toda essa produção de valor um pouco alto, um pouco mais caro, e a dosagem é uma dosagem um pouco grande. Por exemplo, um vidro desse aqui de quase meio litro trata apenas 300 litros de água, ou seja, a colônia de bactéria pronta, ela realmente é pouco, ela rende pouco, porque esse aqui é bactéria, isso aqui é colônia de bactéria pronta, então ela é cara, é um pouco oneroso e rende muito pouco. Uma solução para resolver alguns problemas de amônia que temos em aquários no geral, problemas que a gente observa alto pico de amônia, é alguns produtos como esse aqui, removedor de amônia, amônia removedor. Ele vai tratar aquele primeiro pico, aquele primeiro alta concentração de amônia, mas lembrando, se nós não temos uma concentração adequada de bactérias, se nós não temos uma biologia correta, ou não usamos uma colônia, um inoculante de bactérias, provavelmente 2, 3 dias após, essas bactérias vão voltar a aumentar a concentração, vão voltar a causar o mesmo problema e a amônia vai aumentar essa concentração de novo. Legal, pessoal, então nós vimos os tipos de filtragem, vimos os cuidados básicos que tem que se tomar ao escolher um tipo de filtragem, e agora o mais interessante que nós vamos fazer, nós vamos dar uma rápida pincelada no nosso próximo vídeo. Nós vamos estar detalhando os tipos de filtros, então qual tipo de filtro é mais indicado para cada aquário, qual filtro tem o melhor custo-benefício, qual filtro é menos eficiente, qual filtro é mais eficiente, qual filtro possibilita uma melhor carga de biologia. Mas antes eu quero deixar para vocês um gostinho rápido, uma passagem rápida sobre alguns tipos de filtro. Então nós temos aqui o primeiro filtro aqui. Esse filtro aqui é um filtro, até com um módulo a mais, um filtro de bactérias, considerado como filtro de bactérias, um filtro interno, onde o menor dele vem com 3 estágios. É um filtro com 3 estágios, onde pode ser colocado lã, carvão ativo e cerâmica ou a mídia que for de interesse. Nós temos aqui um filtro, esse filtro aqui que é o filtro Hang-On, nós chamamos de filtro Hang-On, um filtrozinho muito bacana, ele é bem prático, eu estou falando as vantagens e desvantagens dele no próximo vídeo. É um filtro que quando bem usado ele tem uma excelente aplicabilidade, mas quando não usado ele pode representar um fracasso de um aquarista. Nós temos aqui um filtro interno, muito prático esse filtro aqui com esponja dentro também, tem suas vantagens e suas desvantagens. Outros modelinhos de filtro interno aqui, modelo de canto também com o chuveirinho, alguns modelos disponíveis no mercado. Nós temos ainda um filtro estilo canister, nós temos um filtro muito bacana, esse filtro da Gebal, que é um filtro geralmente o sonho de muito aquarista. E temos ainda os filtros estilo SAMP, que nós vamos estar mostrando na próxima. Nós temos um exemplo aqui, vocês podem vir aqui, ó. Esse é um filtro SAMP, é um SAMP pequeno, onde tem os 3 estágios, nós temos lã e carvão ativo, temos aqui a filtragem biológica e uma bomba de retorno que joga para todo o aquário. Beleza, pessoal? Obrigado a vocês pela atenção. Agradeço, espero que vocês tenham aprendido, espero que nós possamos continuar trocando ideia e espero vocês no próximo vídeo sobre tipo de filtro e os filtros de melhor uso e melhor custo-benefício para cada ocasião. Um abraço para vocês. E acesse nosso site aí, dá um joinha aí, curta e compartilhe com os amigos. Obrigado.